Vamos ver a repercussão, né, dessa taxa Selic, o Banco Central levando os juros para 14,25%. A gente teve manifestação, né, do ministro Fernando Haddad dizendo que precisava ver o guidance, né, que essas sinalizações, né, que veio via comunicado, né, estava apontando ali para um ritmo um pouco menor na próxima reunião. E o presidente Lula que disse que o Brasil vai crescer acima de 3% em 2025 contra a projeção de especialistas. É por isso que os especialistas dizem que o Brasil não vai crescer muito em 2025 e eu quero aqui fazer um desafio aos teóricos. O Brasil vai crescer outra vez acima de 3% nesse país. É o país que mais tem crescido no mundo praticamente. Tem um ou dois países que crescem mais do que nós. E vai continuar crescendo, porque o salário mínimo vai continuar crescendo acima da inflação. Porque os acordos salariais vão ser feitos acima da inflação e porque a gente vai ter crédito para que as pessoas possam tomar dinheiro emprestado, pagar um juro mais barato e fazer os investimentos que quiserem. Vai melhorar e vai crescer mais, porque a gente vai fazer muito crédito para o pequeno e médio empreendedor. Eliane, que avaliação você faz dessas repercussões? Primeiro, a gente nota que houve uma mudança no comportamento do presidente Lula em relação ao Banco Central e à taxa de juros. Afinal das contas, 14,25, apesar de já esperado desde o final do ano passado. A gente lembra aquela ata do Copom, já depois de um solavanco de 1 ponto percentual, a ata do Copom já sinalizava mais 1 ponto percentual na primeira reunião do Copom de 2025 e na segunda, que foi essa de ontem. Ou seja, já era esperado, mas cá para nós, 14,25 é equiparado ao momento de pico dos juros no governo Dilma Rousseff, naquela fase final complicada da Dilma Rousseff, que deixou 2 anos de recessão no Brasil. Mas o Lula agora não ataca mais o Banco Central, muito menos o presidente do Banco Central, que deixou de ser o Roberto Campos Neto, o adversário político, e passou a ser o Gabriel Galípolo, que é o amigão que frequenta os palácios, que conversa muito abertamente com o Lula sobre tudo. Então a gente está vendo o seguinte: o Lula e o governo estão quietos, que não estão atacando o Banco Central, mas terceirizam essa reação para o PT. Né? Não mais a Gleice Hoffmann, que agora está dentro do Palácio do Planalto e não vai mais brigar com Fernando Haddad em público. Espera-se. Nem com o Banco Central, espera-se. Mas o companheiro dela, o deputado Lindbergh Faria, atacou o Banco Central e os juros, assim como o Gilmar Tato, que é outro líder expressivo do PT em São Paulo. Então é aquela coisa, né? O governo, o Banco Central continua exatamente igual, fazendo tudo que tem que fazer. O que muda é a reação do governo em relação a essas medidas. Lembrando que o Banco Central alega o quê para aumentar os juros? Né? A inflação em alta, incertezas sobre as contas públicas, que são ambos questões que dizem respeito ao governo, ao Palácio do Planalto, ao Ministério da Fazenda, e também a conjuntura externa desafiadora, segundo o BC, por causa daquelas confusões de taxações criadas pelo Donald Trump. Aí a gente, para concluir esse comentário, a gente lembra o quê? Que a inflação chegou a 1,31%, segundo o IBGE, em fevereiro. É a maior taxa
para fevereiro, né, para um mês de fevereiro desde 2003, ou seja, em 22 anos. Se o Banco Central não der paulada na inflação, usando os juros, para onde que vai essa inflação? O governo devia aplaudir o Banco Central por estar tentando corrigir falhas do próprio governo. Muito bem, ainda na economia, hoje o ministro Haddad está falando ao programa Bom Dia Ministro, né? É um programa oficial do governo agora de manhã. Entre algumas declarações que ele já deu, Eliane, ele questionou essa pesquisa, né, da Quest, que mostrou queda na aprovação deles, que a pesquisa é só na Faria Lima, só num bairro, que ele não acredita que precisa de recessão para controlar a inflação. E sobre os percalços, né, que ele está sofrendo, chegou a dizer que na vida pública há altos e baixos e consertar o país é difícil. O que dá para avaliar desse momento do ministro Haddad, Helene? Pois é, né? Ontem saiu a pesquisa Genial Quest, que é uma pesquisa muito dirigida ao mercado financeiro. Ou seja, quando você vai ouvir o Brasil, né, você ouve milhares de pessoas com todas as suas faixas etárias, faixa de renda, etc, etc. Mas quando você vai ouvir o mercado, você concentra nos principais agentes do mercado, que são concentrados, sim, na Faria Lima. Quando você fala em mercado no Brasil, você está falando em Faria Lima. E o que essa pesquisa detectou? A gente já trouxe ontem, Heisen, o resultado detalhado da pesquisa, mas vamos ficar hoje num aspecto, que é a avaliação negativa. A avaliação negativa do Lula no mercado é simplesmente de 88%. A avaliação negativa do Fernando Haddad disparou para 58%. E agora você tem só 8% de avaliação negativa do Galípolo. Ou seja, quem está em alta no mercado é o Galípolo, né? Apesar de amigão do Lula e de ter sido colocado na presidência do Banco Central pelo Lula. O Haddad está dando essa série de entrevistas agora de manhã para o Bom Dia Ministro, que é um programa oficial do governo, né? Via EBC, e também vai dar uma entrevista à tarde, ao vivo, para a Globo News. Por quê? Porque o Haddad realmente está em baixa. A percepção, não apenas do mercado, mas dos formadores de opinião, da própria sociedade, etc., é de que o Lula optou contra o Haddad e a favor da linha Gleisi Hoffmann e Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Ou seja, por uma política econômica mais populista, mais de gastos. Mas, enfim, o Haddad está se recolocando, se explicando, né? Ele passou muito tempo quieto, recolhido, e agora volta a botar a cara, a dar suas posições. Vamos ver até onde ele consegue recuperar prestígio dentro e fora do governo. Seguimos com Eliane Cantanhede para falar sobre a repercussão do pacote de imposto de renda, especialmente, né, no Congresso. Ontem o ministro Haddad, Eliane, disse que o levantamento da Genial Quest, né, que mostrou essa aprovação ou desaprovação do seu trabalho, não pode ser considerado uma pesquisa porque não tem base amostral, né? Um pouco do que você falava para a gente antes do break. Como ouviam esse trechinho da fala dele? Depende de onde você fizer a pesquisa, vai sair de um jeito as coisas, né? Se você for lá em São Bernardo do Campo, no chão de fábrica, pesquisar 100 trabalhadores, você vai ter uma situação. Se você vai na Faria Lima e pergunta para 100 pessoas, 106 pessoas na Faria Lima consultadas. E dizer que isso é uma pesquisa, dá um nome muito pomposo para uma coisa que deve ter sido feita em 15 minutos ali, num bairro. Na entrevista, na verdade, ao Bom Dia Ministro, essa manifestação foi feita agorinha há pouco, descredibilizando, né, querendo ou não, porque é isso, você vai ter que falar com o mercado, se o mercado está concentrado em poucas pessoas, tem que ouvir essas poucas pessoas, ou não?
Quando a gente vai fazer pesquisa no Congresso Nacional, você tem 513 deputados, 81 senadores. É claro que a pesquisa é uma amostragem desse universo. Ouvir 106 agentes do mercado da Farinha Lima é uma amostragem significativa, sim, desse universo, né? Então, a Haddad está reclamando, mas ele sabe que a pesquisa reflete, sim, uma realidade. Agora, o mercado ontem trouxe boas notícias, né? Porque o dólar emplacou a 7ª queda seguida, fechou a 5,64, o que é uma boa notícia, e também as bolsas, a bolsa continuou subindo, ou seja, dólar caindo, bolsa subindo. Isso foi muito reflexo da decisão do Fed, né? O Banco Central norte-americano, mantendo as taxas de juros, mas também foi uma reação à expectativa, mais do que consolidada, de aumento de juros no Brasil, e mais, né, também uma reação que é positiva ao pacote do imposto de renda. Na verdade, o governo conseguiu, isso é uma vitória do Haddad, né, fazer a isenção até R$5.000, né, até a renda de R$5.000 por mês, mas compensando com novas taxas, novos índices de taxação para quem ganha mais, né, para o topo da pirâmide. E a expectativa, ou pelo menos na contabilidade do governo, essa perda de arrecadação com a isenção dos mais pobres não vai impactar, né, a receita. Vamos ver. Isso foi bem recebido no mercado, agora é preciso saber como ficará no Congresso, porque no Congresso, né, eles têm sido muito favoráveis, tanto na Câmara quanto no Senado, à isenção dos mais pobres, mas tem restrições ali a taxar os mais ricos, né? Então, vamos ver como é que vão ficar lá os senadores e deputados que são financiados, que têm muitos interesses, que têm muitos vínculos com o topo da pirâmide. Agora, o Congresso hoje deve dar uma boa notícia, não apenas ao governo, mas à sociedade brasileira, porque está prevista a votação, né, finalmente, a votação do orçamento de 2025, com 3 meses de atraso, mas na comissão mista, e aprovado na comissão mista deve ir diretamente para o plenário conjunto. O que é o plenário conjunto? É o plenário do Congresso Nacional, que junta deputados, senadores, Câmara e Senado. Então, é possível que o orçamento seja aprovado hoje ou, no máximo, amanhã, antes da viagem do presidente Lula para o Japão e o Vietnã, levando a bordo os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. E outro assunto do dia, Eliane, o julgamento no STF para decidir a situação de 3 ministros, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, para decidir um questionamento da defesa do ex-presidente Bolsonaro, outros denunciados pelo golpe, e se eles podem ou não ser mantidos no julgamento. Esses 3 ministros, está formada a maioria para que sim, né? Para que eles sejam mantidos. Exatamente. É aquela história, né? Nesse momento do processo, tem muitos pedidos da defesa, recursos da defesa, para tentar ganhar tempo, para empurrar com a barriga. E nesse momento, né, a expectativa é de que as defesas de Bolsonaro
Bolsonaro e dos demais implicados sofram uma série de derrotas no Supremo. A primeira delas é essa, porque o Supremo já tem maioria para manter o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino e o ministro Cristiano Zanin no julgamento, sem qualquer impedimento. Isso significa que a primeira turma, para onde está sendo encaminhado, né, o julgamento do golpe, a primeira turma está completa e na própria semana que vem, a partir de terça-feira, já tem julgamento para saber se o Supremo acata ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Lembrando que a primeira fase é a investigação, depois você tem o indiciamento da Polícia Federal, a PGR acata ou não, nesse caso acatou vários, mas não acatou todos, os indiciamentos, transformou vários em denunciados e agora o Supremo analisa se acata ou não a denúncia. Acatada a denúncia, quem for julgado será transformado em réu, vai para o banco dos réus. Esse primeiro lote de julgados tem 7 pessoas e o cabeça disso tudo, ou seja, quem abre essa primeira lista é Jair Bolsonaro, que era o chefe de todos eles. Então, você, na verdade, o que você está tendo? Está tendo o início formal do julgamento de um ex-presidente da República, de generais, de um almirante de esquadra, por tentativa de golpe de Estado. E agora os dois campos estão também mostrando sua força política, né? Mostrando suas armas políticas. O Alexandre de Moraes, que é o relator, né, acaba de fazer um jantar reunindo o presidente da Câmara, presidente do Senado, vice-presidente Geraldo Alckmin, enfim, boa parte dos ministros do Supremo, boa parte dos ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para demonstrar que ele não está falando sozinho, né, que o Supremo e os poderes estão atentos à resistência à tentativa de golpe. Do outro lado, o Eduardo Bolsonaro se suspendeu, né, se pediu licença, se licenciou do mandato da Câmara de deputado federal e se mantém nos Estados Unidos operando ativamente para que os Estados Unidos tenham ingerência, e inclusive ingerência política, sobre uma decisão do judiciário brasileiro sobre a política brasileira e a justiça brasileira. Ou seja, os dois lados em campo também na área muito, vamos dizer, mais sutil da política. Só para fechar, Eliane, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Vânia. Em questão de visto americano, quanto tempo o deputado Eduardo Bolsonaro poderia ficar nos Estados Unidos? Oi, Vânia. Essa é uma bela pergunta, né? O Eduardo Bolsonaro, ele pode ficar licenciado sem remuneração da Câmara por 120 dias, né? Depois disso, ele tem que voltar e reassumir o mandato ou o suplente dele toma posse. E no caso do visto americano, né? Que visto que o Eduardo Bolsonaro tem? Ele está nos Estados Unidos com visto do quê? Um passaporte diplomático, como visto de turista, precisamos saber qual é o visto dele. Ele pode ficar com um visto temporário por 6 meses. A partir de 6 meses, ou ele volta para o Brasil e entra de novo com um novo visto, ou ele vai ter que fazer uma
progressão do visto dele nos Estados Unidos para não ter problemas com a imigração americana como qualquer ser, né? Então, será que a política imigratória do Trump não vale para o Eduardo Bolsonaro? Vale, sim, senhor. Ou seja, ele tem 6 meses para progredir o visto ou para voltar e tentar retornar depois aos Estados Unidos.